Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco. Neste carnaval, precisou, o Bradesco resolve. Olá, boa noite. Boa noite. Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, do PMDB, pede licença do cargo para fazer uma cirurgia. Ele foi citado pelo ex-assessor pessoal de Temer, José Yunes, que teria recebido um envelope de um doleiro e servido de mula para Padilha. Temer afirma que pediu auxílio formal e oficial à Odebrecht para a campanha de 2014, que não solicitou nem autorizou nada sem amparo da lei. Supostos operadores do PMDB são presos pela Interpol nos Estados Unidos. Polícia Federal indicia Silas Malafaia dentro da Operação Timóteo. Ele é suspeito de lavagem de dinheiro. O pastor nega. Condenado pelo assassinato de Elisa Samúdio, o ex-goleiro Bruno é solto em Minas. Ele ganhou liberdade após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Até já. Quanto riso, quanta alegria, mas a Ana esqueceu da transação. Ela tem que transferir ainda hoje rapidinho a grana do seu irmão. É só contar com o Bradesco que estamos contigo em qualquer situação. Do celular, computador pra Colombino, Pinheiro, o Bradesco resolve, irmão. Eu estou quase para me aposentar. Como é que ficam meus direitos com essa nova reforma? Minuto da Previdência. Edson, depois da lei aprovada para contribuintes homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 ou mais, existirão regras de transição. Para quem já se aposentou ou já completou os requisitos para se aposentar, nada muda. Para todos os outros, vão valer as novas regras. As mudanças são necessárias para que os benefícios continuem a ser pagos. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Neste domingo, os mestres do Futebol Debate contam tudo o que rolou na última rodada do Paulistão. Fique por dentro dos gols e acompanhe os melhores comentários do campeonato no Mesa Redonda, neste domingo, 21h. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Funcionários do setor de vacinas do Butantan realizaram hoje um protesto contra a exoneração do ex-diretor Jorge Calil após denúncias de irregularidades. Os funcionários se uniram em um abraço coletivo contra a saída do ex-diretor Jorge Calil. O ex-presidente do Butantan, André Franco Montoro Filho, acusou Calil de má gestão e irregularidades financeiras à frente do Instituto, que é um órgão do governo estadual. Calil nega as acusações. Ele foi substituído pelo cientista Dimas Tadeu Covas. Hoje, o governador Geraldo Alckmin defendeu a mudança e disse que o acúmulo de funções de Calil na presidência do Butantan e na direção do Instituto não deve se repetir. Queremos que ele continue à frente da equipe, que trabalha com a questão da vacina da dengue. Agora, você tem duas coisas. Uma coisa é o Instituto, que é órgão da administração direta. Outra coisa é a fundação de apoio, que é privada. Não pode ser o mesmo diretor das duas.
Este não é o único escândalo de suspeita de corrupção que o Butantan enfrenta. Ontem, 11 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público por 340 casos de furtos da fundação. Os valores desviados entre 2005 e 2008 ultrapassariam os 33 milhões de reais, que, se corrigidos pela inflação, atingiriam hoje mais de 100 milhões de reais. O governo de São Paulo anunciou a Operação Carnaval, que neste ano terá cerca de 8 mil policiais nas ruas em todo o estado. Até 1º de março, na quarta-feira de cinzas, o policiamento em todo o estado de São Paulo vai ser reforçado. Nós estamos mobilizando nesta Operação Carnaval uma média diária de 8 mil policiais militares que vão reforçar a segurança na chamada Operação Carnaval. 1.420 viaturas, 18 helicópteros Águia. No policiamento rodoviário, está reforçado com 1.200 policiais militares, além do patrulhamento tradicional. O Carnaval vai contar ainda com ações conjuntas entre PM, CET, Prefeitura e SP Tours. 16 cidades dos litorais norte e sul vão receber um reforço de mais de 1.900 policiais militares, incluindo PMs administrativos, que ao longo deste carnaval vão atuar nas ruas. No deslocamento dos motoristas das rodovias, as câmeras de monitoramento vão auxiliar na fiscalização. Aqui no sistema Anchieta Imigrantes, por exemplo, são 16 novas câmeras inteligentes. Os aparelhos estão espalhados em todas as rodovias paulistas privatizadas. As câmeras inteligentes, elas funcionam da seguinte forma: automaticamente ela consegue detectar anomalias do sistema, da imagem. Por exemplo, um carro parado no acostamento, ou uma pessoa andando no acostamento, um animal solto na via, e automaticamente gerar alertas. A Justiça de São Paulo derrubou a liminar que impedia que a Prefeitura apagasse grafites espalhados pela cidade sem a autorização do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental. A decisão diz que o pedido para impedir que os desenhos fossem apagados, feito por moradores, é genérico e parece impedir a Prefeitura de cuidar de áreas e prédios públicos. O texto ressalta ainda que não há dúvidas de que manifestações culturais como o grafite merecem toda a proteção, mas que não se pode perder de vista que cabe ao poder público exercer o policiamento ambiental e implementar políticas para zelar pela paisagem urbana. A proibição passou a valer no último dia 13 e, em caso de descumprimento, a Prefeitura seria multada em R$500 mil por dia. A ação foi movida depois do prefeito João Dória, do PSDB, apagar um mural na Avenida 23 de Maio. O prefeito de São Paulo, João Dória, entregou agora à noite as obras de revitalização da ponte Orestes Quércia, na zona norte da cidade. A ponte teve as luzes trocadas e a retirada de marcas de pichação. Foram usados 330 litros de removedor e 173 mil litros de água de reuso para deixar a ponte limpa, sem qualquer pichação. O trabalho durou 15 dias e custou R$93 mil pagos pela empresa Inova, que já tem contrato com a Prefeitura. Mas, segundo o prefeito João Dória, a contrapartida foi apenas cidadania. Ele esteve durante esta tarde aqui bem próximo à ponte para religar todas as luzes que também foram trocadas pela Ilume, holofotes, cabos e luminárias, e também mandou um recado para os pichadores. Disse que quem tentar pichar novamente a ponte vai ser pego, pagar multa e ainda ser preso. Se forem presos, serão punidos duplamente. Crime ambiental com pena de 3 meses a 1 ano de prisão e mais a penalidade judicial. Vão pagar R$5 mil de multa se forem pegos e serão pegos, R$10 mil se forem reincidentes, e não tem perdão. A multa terá que ser paga ou vai para a cadeia. Portanto, ele tem 2 penalidades. Esta ponte tem agora monitoramento eletrônico, além da vigilância da Guarda Civil Metropolitana, vigilância dos próprios cidadãos. A população de São Paulo, segundo pesquisa, 87% condenam os pichadores, e 38 mil olheiros, 38 mil motoristas de táxi que agora são vigilantes da cidade, são guardiões da cidade e têm o número 156 e 191 para denunciar pichadores e agressores da cidade.
Dados divulgados hoje pelo governo de São Paulo demonstram um novo crescimento nos crimes de roubos em janeiro deste ano. Na cidade de São Paulo, os roubos em geral cresceram 3,51%, passaram de 12.645 para 13.089, e os roubos de carga aumentaram 13,32%, foram de 458 para 519 casos. Já no estado, o aumento foi de 3,23%, passando de 25.640 registros em janeiro do ano passado para 26.469 em janeiro de 2017. E o de cargas subiu 20,92%, de 698 para 844 casos. Já os homicídios na cidade de São Paulo tiveram uma pequena variação de queda, 1,7%. Foram 59 vítimas no ano passado e 58 neste ano. No estado, os números ficaram praticamente estáveis, com aumento de 1%, passando de 307 para 310 vítimas. O governador Geraldo Alckmin anuncia novo comandante-geral da Polícia Militar do Estado. O coronel Nivaldo César Restivo, de 51 anos, foi o escolhido para assumir o cargo. O oficial é um dos policiais denunciados por participação no massacre do Carandiru em 1992. Ele não é acusado de nenhum assassinato e sim de não ter impedido que policiais sob o seu comando praticassem atos de violência contra detentos sobreviventes. Restivo irá substituir o coronel Ricardo Gambaroni, que estava à frente da tropa desde janeiro de 2015 e deve se aposentar em maio deste ano. Um dos desafios do novo comandante vai ser reduzir o número crescente de roubos no estado e denúncias de violência policial. Nivaldo César Restivo entrou para a PM depois de se graduar na Academia da Polícia Militar do Barro Branco em 1982. Ele já liderou o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, e o COI, Comandos e Operações Especiais, do 4º Batalhão de Choque. Pastor Silas Malafaia é indiciado pela Polícia Federal na Operação Timóteo. O pastor, que é da Associação Vitória em Cristo, ligada à Assembleia de Deus, foi indiciado pelo crime de lavagem de dinheiro. A Polícia Federal apura um suposto esquema de corrupção nas cobranças de royalties da exploração mineral. Além do pastor, outras 49 pessoas foram indiciadas. De acordo com as investigações, Malafaia recebeu um cheque de R$100 mil de um dos escritórios investigados e depositou em uma conta pessoal. Em dezembro do ano passado, ele foi alvo de uma condução coercitiva. O pastor diz que o repasse foi uma doação direcionada à igreja dele e a uma associação religiosa. Ele disse ainda que declarou o dinheiro e pagou os devidos impostos. O relatório com indiciamento será agora analisado pelo Ministério Público, que vai decidir se apresenta denúncia contra o pastor Silas Malafaia. Supostos operadores do PMDB são presos pela Interpol para interrogatório nos Estados Unidos. A informação foi dada pelo delegado da Polícia Federal, Maurício Moscardi. Segundo ele, Jorge Luz e o filho dele, Bruno Luz, foram presos pela Interpol em Miami. Os dois são acusados pela Força-Tarefa da Lava Jato de serem os operadores financeiros ligados ao PMDB dentro do esquema de corrupção e desvio de dinheiro da Petrobras. Ontem, quando a 38ª fase da Lava Jato foi deflagrada, o procurador da República, Diogo Castor de Matos, disse que agentes políticos do PMDB no Senado foram beneficiários de parte dos $40 milhões de propina supostamente repassados pelos operadores. O procurador não citou nomes dos políticos. Delatores da Lava Jato disseram aos procuradores que os operadores fizeram repasses ao ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, e que eles também seriam ligados ao senador Jader Barbalho, além do ex-ministro de Minas e Energia, Silas Rondô, todos do PMDB. Renan é acusado de receber pelo menos $6 milhões do esquema. O senador nega. O empresário Milton Chaim, que também fechou delação com a Lava Jato, disse que o grupo Chaim pagou ao lobista Jorge Luz $2,5 milhões para fechar contrato de operação do navio sonda Vitória 10.000. O montante serviu para quitar uma dívida de R$12 milhões do pecuarista e amigo pessoal de Lula, José Carlos Bonlai, com o próprio Banco Chaim. O empréstimo, segundo o pecuarista, tinha por objetivo pagar dívidas de campanha do PT. A legenda nega.
Segundo a defesa dos lobistas, eles devem chegar ao Brasil amanhã. Citado no mais recente escândalo de corrupção do governo Temer, ministro da Casa Civil Eliseu Padilha, do PMDB, pede licença do cargo para fazer uma cirurgia. Padilha está em Porto Alegre, onde irá fazer uma cirurgia para a retirada da próstata neste fim de semana. Ele deve voltar ao cargo no dia 6 de março. Esta semana, o ministro chegou a ficar internado em um hospital de Brasília. A licença de Padilha ocorre no momento em que o advogado José Yunes, amigo e ex-assessor do presidente Michel Temer, disse em depoimento ao Ministério Público Federal que recebeu um envelope a pedido do ministro. A encomenda, segundo Yunes, teria sido entregue pelo doleiro Lúcio Funaro em setembro de 2014, pouco antes da eleição presidencial. Funaro é apontado por investigadores da Operação Lava Jato como operador do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. José Yunes disse que desconhecia o teor do envelope e avaliou ter servido de mula involuntária para Padilha. Yunes disse ainda que procurou o Ministério Público para rebater as acusações do ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, e disse que está à disposição para uma careação com o delator. José Yunes deixou o cargo no governo Temer no final do ano passado, logo após vir à tona a delação do ex-executivo da empreiteira. Em delação premiada, Melo Filho afirmou que Yunes recebeu em seu escritório a quantia de R$1 milhão para ser repassada para campanhas PMDBistas via a Caixa 2. O dinheiro faria parte dos R$10 milhões que Marcelo Odebrecht resolveu destinar ao PMDB após um jantar que teve em maio de 2014 com Michel Temer no Palácio do Jaburu. Em entrevista à Rádio Estadão, Yunes negou conhecer Cláudio Melo Filho e contou como foi o recebimento do envelope enviado por Lúcio Funaro. O Padilha, à época, me pediu por telefone se eu poderia receber um documento e que uma pessoa depois iria pegar. Foi o que eu fiz, eu recebi o documento e quem entregou o documento é uma outra figura que eu não conhecia à época, era o Lúcio Funaro. Entregou e depois de uns 40, 50 minutos, uma pessoa usando o nome dele foi e retirou o envelope lá do meu escritório entregue pela minha secretária. Yunes disse ainda que nunca operou para o PMDB. Eu nunca venci com dinheiro, nem operei dinheiro de campanha do PMDB, nunca. Daí é minha indignação, né? Em nota, o presidente Michel Temer negou participação no episódio envolvendo Yunes e Padilha. A nota diz que Temer pediu auxílio formal e oficial à Odebrecht na campanha de 2014. O texto diz que ele não solicitou nem autorizou nada sem amparo na lei. De acordo com o Planalto, a empreiteira doou R$11.300.000 ao PMDB em 2014 e que tudo foi declarado à Justiça Eleitoral. A nota finaliza dizendo que é essa a única e exclusiva participação do presidente no episódio. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve pedir abertura de inquérito contra Eliseu Padilha logo após o feriado de Carnaval. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Há uma originalidade perversa na história contada pelo advogado José Yunes. O enredo transforma Michel Temer, amigo de meio século de Yunes, numa caricatura burlesca. É como se, a pretexto de proteger o presidente, Yunes o desnudasse. Yunes sustenta que, a pedido de Eliseu Padilha, outro velho amigo de Michel Temer, recebeu em seu escritório em São Paulo um envelope do doleiro Lúcio Funaro. Ele diz não saber o que tinha no envelope, que foi repassado a alguém cujo nome ele desconhece. E Temer fica boiando no meio de uma história que envolve os seus dois maiores amigos. Yunes diz ter ficado surpreso quando o doleiro Lúcio Funaro apareceu no seu escritório. Concluiu que fez o papel de mula de Eliseu Padilha. Isso foi em setembro de 2014. Em dezembro, vieram à luz as delações da Odebrecht, que falam de Michel Temer, de dinheiro, de Padilha e do escritório de Yunes. O amigão de Temer se demitiu da assessoria do Planalto e afirma agora que nunca conversou com Eliseu Padilha sobre esse assunto. No final do ano passado, trocou ideias com Temer, que reagiu com naturalidade. O grande perigo da meia-verdade é o sujeito dizer exatamente a metade que é mentirosa. Boa noite.
O presidente da República, Michel Temer, indicou hoje os deputados que serão responsáveis pela articulação política no governo na Câmara Federal. Em pronunciamento à imprensa, o porta-voz da presidência, Alexandre Parola, confirmou que no lugar de André Moura, do PSC de Sergipe, na liderança do governo, entra o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. O presidente anunciou ainda a criação do líder da maioria e a indicação do deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, para o cargo. A véspera do feriado de carnaval começou bem complicada para o paulistano. Choveu forte hoje à tarde e chegou a cair granizo em alguns pontos da cidade, que entrou em estado de atenção para alagamentos. Uma mulher de 46 anos morreu após o desabamento de um muro na região do Sacomã, na zona sul de São Paulo. E o aeroporto de Congonhas, também na zona sul, chegou a fechar durante 40 minutos à tarde por conta da tempestade. Ele foi reaberto agora à noite. A chuva forte durou cerca de 1 hora e deixou toda a capital em alerta, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências. Na Zona Leste, um córrego transbordou e motoristas ficaram ilhados. Na Avenida Salim Farah Maluf, os carros ficaram presos nos alagamentos que deixaram a via intransitável. Com a chuva, a Companhia de Engenharia de Tráfego registrou 122 quilômetros de congestionamentos às 5h30 da tarde. Essas chuvas são as maiores que a cidade já sofreu nos últimos 67 anos. Não é uma justificativa, todo ano chove muito, especialmente neste verão são as maiores chuvas. Mas a solução definitiva, ela não existe. Existe a solução que diminui o risco e o volume daquilo que prejudica tanto a cidade, que são os piscinões e os polders. E a forte chuva pode se repetir no fim de semana do carnaval. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. A passagem de uma frente fria pela costa do estado espalha nuvens carregadas por todas as áreas paulistas. Assim, o sábado começa com sol, mas pancadas de chuva ocorrem ao longo do dia em todo o estado, dando uma refrescada no forte calor. No centro-oeste, máxima amanhã de 32 graus em Votuporanga e de 28 em Marília. Já no centro-norte, máxima de 29 em Barretos e também em Franca. E no litoral, a máxima esperada para amanhã é de 30 graus. Para a capital, a previsão de chuva durante os desfiles das escolas de samba se mantém, pois chove a partir da tarde e essas pancadas podem continuar à noite. Amanhã, máxima de 28 graus. No domingo, máxima de 27 e na segunda, máxima de 28 graus novamente. O ex-goleiro Bruno Fernandes é solto depois de 6 anos e meio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, concedeu habeas corpus a ele. Em 2013, o ex-goleiro foi condenado a 22 anos e 3 meses pelo assassinato e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio e também pelo sequestro e cárcere privado do filho dos dois. Apesar de ter sido condenado em 2013, ele continua preso preventivamente enquanto aguarda o julgamento de sua apelação ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O ministro Marco Aurélio entendeu que há excesso de prazo nesta prisão e que o ex-goleiro tem direito a aguardar em liberdade a decisão sobre o recurso. Caso a condenação seja mantida, Bruno deverá ser preso novamente. No habeas corpus, Marco Aurélio, que assumiu a relatoria do caso depois da morte de Teori Zavascki, afirma que o clamor social surge como elemento neutro, insuficiente a respaldar a preventiva. Por fim, colocou-se em segundo plano o fato de Bruno ser réu primário e possuir bons antecedentes. Elisa Samúdio desapareceu em 2010 e seu corpo nunca foi encontrado. Ela tinha 25 anos e era mãe do filho recém-nascido do goleiro, de quem foi amante. Na época, o jogador não reconhecia a paternidade. Os cúmplices de Bruno no crime não foram contemplados com o habeas corpus. E o ex-goleiro Bruno deixou a prisão na cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais, no início da noite de hoje. Acompanhado da esposa, Ingrid Calheiros, e dos advogados, Bruno deixou o presídio sorridente. Na saída, o ex-goleiro do Flamengo foi recepcionado por amigos e parentes que aguardavam do lado de fora. Bruno saiu pela entrada principal do presídio e entrou diretamente no carro dos advogados sem falar com a imprensa. O advogado do ex-goleiro, Lúcio Adolfo, afirmou pouco antes da saída que o cliente dele está muito feliz com a decisão do Supremo Tribunal Federal e espera ser inocentado do caso.
Já o ex-goleiro Edinho, filho de Pelé, teve a prisão decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas, crimes pelos quais já foi preso outras 3 vezes. No fim da tarde, Edinho se entregou no 5º DP de Santos, no litoral de São Paulo. O tribunal manteve a condenação de Edinho, mas reduziu a pena de 33 anos e 4 meses para 12 anos e 10 meses. O ex-goleiro aguardou o julgamento do recurso em liberdade. Em 2014, Edinho foi condenado com outras 4 pessoas. Eles eram investigados desde 2005. Edinho é acusado de ajudar em operações financeiras de uma organização de tráfico de drogas que atuava na Baixada Santista, sob o comando de Ronaldo Duarte Barsotti de Freitas, o Naldinho, que está foragido. 42 pessoas morreram e outras dezenas ficaram gravemente feridas após uma explosão de um carro-bomba na Síria. A explosão aconteceu no nordeste da cidade de Al-Bab, principal foco de confrontos. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, a maioria das vítimas era rebeldes sírios, mas havia dezenas de civis também. A cidade de Al-Bab continua sob disputa entre o Estado Islâmico e o Exército Livre Sírio, que tem o apoio da Turquia. Ontem, os rebeldes sírios e as tropas turcas afirmaram ter retomado o controle da cidade da facção extremista depois de quase um mês de conflito. Desemprego no Brasil atinge recorde de 12 milhões e 900 mil pessoas no trimestre encerrado em janeiro. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, a taxa de desocupação ficou em 12,6% no período. A taxa é a maior da série histórica, iniciada em 2012. A Petrobras anunciou a redução do preço do diesel em 4,8% e da gasolina em 5,4% em média nas refinarias. Os novos valores começam a ser aplicados a partir de amanhã. De acordo com a estatal, a decisão é explicada principalmente pelo efeito da valorização do real desde a última revisão de preços, pela redução no valor dos fretes marítimos e ajustes no mercado interno. Segundo a empresa, como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas nas refinarias podem não se refletir no preço final ao consumidor. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite, um ótimo final de semana de carnaval. Eu volto quarta-feira. E eu volto na segunda. Boa noite para você. Fica agora com Rony Von no Todo Seu, que recebe hoje o prefeito de São Paulo, João Dória. Bom carnaval. Tudo sobre a rodada do Paulistão você confere no Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Assista agora, Todo Seu.